Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na Quaresma, tempo propício de conversão, caminhada para a festa maior dos cristãos, que é a Páscoa da Ressurreição, tempo de encontro com Deus no deserto, tempo de luta contra o mal, contra o maligno no deserto da nossa vida, tempo de nós nos colocarmos também à escuta do Senhor que nos fala e que nos chama à conversão. Tempo também de vermos que a nossa conversão tem consequências práticas na vida de cada dia. Sim, consequências práticas que essa vida de conversão deve nos levar na reconciliação com os irmãos, no fazer o bem aos outros, no saber vivenciar nossa vida como cristãos, com o coração voltado para Deus. E dentro dessas várias possibilidades e necessidades que nós temos de conversão, que se transmite também através das nossas atitudes, também algo que é muito comum a toda a nossa igreja, que é a campanha da fraternidade, que é uma consequência prática da vida de conversão, que é o preocupar-se nesse ano com a saúde pública, né? Fraternidade, a saúde pública, que sabemos que a pessoa que paga seus impostos, que vive nesse país, tem direito a ter justamente atendimento à saúde e um bom atendimento, além dos aspectos todos das comissões paritárias, etc., da dignidade da pessoa humana, e que nem sempre acontece isso devido à falta de conversão, devido à corrupção, desvios, falta de boa vontade, de bom atendimento, como se a pessoa que tivesse que ser atendida dentro da saúde pública tivesse recebendo um favor e não um direito seu, né? Então, nós vamos ter muito que conversar, não só em nossos programas, mas também nas reuniões de grupos de reflexão, durante o tempo da Quaresma, que não podem faltar. Eu creio que todos são chamados a ter justamente na sua paróquia, na sua comunidade, grupos de reflexão sobre a campanha da fraternidade ligado ao tema da Quaresma, ou da Quaresma ligado ao tema da campanha da fraternidade. Vida de conversão, mudança de vida e, ao mesmo tempo, a preocupação com a saúde pública. E nós sabemos aproveitar aqui no Brasil para dinamizar ainda muito mais a nossa pastoral da saúde, né? Sabendo que é também uma necessidade premente de nós trabalharmos com mais afinco ainda na pastoral da saúde, seja na questão política, que é o tema da campanha Fraternidade, saúde pública, seja na questão também de preocupação com aqueles que estão doentes, nas paróquias, nos hospitais, nas clínicas, e estarmos presentes também com a nossa presença enquanto cristãos e católicos. São situações importantíssimas também de serem levadas em consideração, caríssimos irmãos e irmãs. São agora 40 dias de oração, de jejum, de penitência, de abertura do coração para o silêncio, para ouvirmos o Senhor e para que nós possamos aproveitar bem desses dias abençoados que são os dias da Quaresma. Lembramos que as paróquias costumam ter o mutirão de confissões, onde muitos padres vão atender as confissões dos paroquianos para que não falte a confissão para as pessoas que queiram e estão assumindo bem viver o tempo da Quaresma como tempo de conversão e de demonstrar justamente com a consequência da sua vida de conversão através justamente, meus irmãos e irmãs, de uma vida concreta de transformação, de mudança. O primeiro domingo da Quaresma, ele coloca para nós o tema da Quaresma, são os 40 dias no deserto. Mas no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho desse ano, ele coloca dois temas nessa abertura do tempo da Quaresma, que é Marcos 1, 12 a 15. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Esse é o texto de Marcos. Diferente dos outros evangelistas que falam mais dessa experiência no deserto, da tentação no deserto, etc. Marcos é bastante sucinto, aliás, como todo o seu evangelho, o evangelho de Marcos é mais curto mesmo. Fala dos 40 dias
que é o número 40, que é um número simbólico, que já esteve muitas vezes presente na Escritura. O número 40 anos no deserto, inclusive também. Elias que vai para o monte, marcha durante 40 dias. Enfim, esse tempo de encontro com o Senhor, tempo de caminhar para o Senhor. Sempre o número 40 vai marcar um pouco isso. Tempo de libertação, tempo de caminhar para o Senhor, tempo de encontro com o Senhor. Portanto, Jesus que passa no deserto é um convite para todos nós aproveitarmos bem os atuais 40 dias que celebramos na liturgia, que nós chamamos de Quaresma. Viver no deserto durante 40 dias é poder buscar o Senhor, encontrar-se a si mesmo, olhar sua própria vida, ver a necessidade que nós temos de conversão e caminhar de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós experimentemos o dom de Deus, de uma experiência nova no Senhor, de vermos também a nossa vida ser transformada. A Quaresma é direcionada para chegarmos à Páscoa. Ela começou na quarta-feira de cinzas, quarta-feira passada, e vai até a quinta-feira santa de manhã. Na quinta-feira santa, à noite, começa o tríodo pascal, que depois, com a Páscoa, vai começar o tempo pascal. Mas nós somos chamados a aproveitar cada dia da Quaresma, cada momento para uma vida de conversão, olhar nossa própria vida e vermos no silêncio do deserto da nossa vida como é que nós temos caminhado e como temos sido chamados a uma nova vida, a olhar nossa própria existência nos embates contra o mal, na procura de estar com o Senhor e com o coração sincero viver esse tempo propício de conversão. Ainda, o segundo tema do Evangelho fala que depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, um lugar desconhecido, pequeno, tudo mais, dos gentios, e pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Meus irmãos e irmãs, completou-se o tempo. Agora chegou o Messias, chegou o Salvador, Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo, que o reino de Deus reinar nos corações dos homens, das pessoas. Por isso, fazer a penitência e acreditar no Evangelho. Aliás, essa é uma das fórmulas da entrega das cinzas, na quarta-feira de cinzas, né? Ou seja, de convertei-vos e crede no Evangelho. Né? É uma das fórmulas que existe para que nós recebamos cinzas sobre nossas cabeças. Existe aquela outra também, né? Que se você é pó, em pó você vai voltar, tudo mais. Mas recorda para nós, meus irmãos e irmãs, que o tempo da Quaresma é esse tempo agora de conversão, de acreditar na boa notícia, no Evangelho. E nós somos chamados no deserto da nossa vida, no silêncio do nosso coração, a estar justamente pedindo ao Senhor esse dom, de nós estarmos com o coração contrito, um coração que quer se converter, e ao mesmo tempo um coração que está desejando vivenciar cada vez mais a palavra de Deus, a boa notícia, o Evangelho do Senhor. Portanto, no Evangelho de Marcos, que resume um pouco esse início do primeiro domingo da Quaresma, o tempo do deserto, como tempo de conversão durante 40 dias, é um tempo também de nós estarmos buscando o reino de Deus e acreditando no Evangelho e buscando essa vida de conversão sincera. Seria muito bom que toda a igreja se renovasse durante o tempo da Quaresma, que todos nós nos renovássemos durante o tempo da Quaresma, porque ele existe para isso. Depois deixamos aí o hino do louvor, o aleluia, nos revestimos de roxo, tiramos os enfeites do altar, diminuímos também o canto, o seu acompanhamento, temos uma liturgia própria durante esse tempo, para que nós nos concentremos naquilo que é essencial em nossa vida, que é essa vida do homem, chamada conversão, e também que nós preguemos isso aos irmãos e irmãs, chamando as pessoas para que possam também mudar de vida, converter cada vez mais os seus corações. Eis aí o tempo de conversão, esse tempo propício que se abriu diante de nós e que nós somos chamados a aproveitar cada momento, cada instante da nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs. O Evangelho de Marcos, que abre o tempo da Quaresma como domingo, é um convite a todos nós para que assim nós vivamos e assim nós caminhemos. Além disso, meus irmãos e irmãs,
A leitura, as outras duas leituras do livro do Gênesis e da primeira carta de Pedro, fala de Noé. Começando pelo livro do Gênesis, ele fala da aliança que se faz com Noé após o dilúvio, não é? Vou fazer uma aliança convosco e com a vossa posteridade, assim como todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos, não é? Faça aliança convosco, não é? Eis o sinal da aliança. Ponho o meu arco nas nuvens para que ele seja, né, um sinal da aliança entre mim e a terra. Após o dilúvio, aparece justamente o sinal da aliança no arco íris, como nós chamamos, que é colocado no céu, sinal dessa aliança de Deus com o seu povo. Algo da natureza que o Senhor quis colocar para que sirva de sinal para o povo de Deus que quer realmente ter uma aliança, ter estar conosco, próximo de nós. Não é? O tema da aliança vai marcar também toda a Escritura durante muito tempo e começa justamente no primeiro domingo da Quaresma a falar, né, da água e da aliança. Ali a água do dilúvio e a aliança que Deus faz com o povo de Deus, com o seu povo. Aliás, sabemos que todo o tempo da Quaresma, que é tempo de conversão, tempo de mudança, é um tempo também de nós renovarmos, revivermos, retomarmos o nosso batismo. E é justamente aí nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que a água vai também ter seu significado. Somos chamados a viver uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Portanto, o sinal da água que purifica, como o tempo de Noé, e a aliança que é feita, recorda para nós também que nós somos batizados e o Senhor fez uma aliança conosco. E assim somos chamados a caminhar para que na Páscoa nós renovemos também essa aliança e renovemos, consequentemente, as promessas batismais, que é também um momento de celebrarmos o tempo da Vigília Pascal. E nesse sentido, a primeira carta de Pedro, né, segundo a leitura desse final de semana, comenta isso, não é? Ou seja, fala de Cristo que morreu pelos nossos pecados, padeceu na sua carne, mas foi vivificado pelo Espírito, e ao mesmo tempo ele fala que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram por meio da água. Então fala que também o Senhor veio para trazer o resgate para aqueles que também não tiveram o seu coração aberto. E fala de Noé, que com o dilúvio apenas 8 se salvaram. E essa água, lembra aqui a primeira carta de Pedro, prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma nova consciência, né, boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está assentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Esta água prefigurava o batismo, que agora vos salva também a vós, né, pela vida nova em Cristo Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, 40 dias do deserto, 40 dias na Quaresma, tempo de encontrarmos com o Senhor, buscar o reino e nos converter enquanto temos tempo, lembrando de como na época de Noé a água purificou o povo, apenas 8 se salvaram. Agora para nós a água é simbolismo do batismo, que nós somos chamados a reviver e a renovar no tempo da Quaresma e assim vivendo uma vida nova. Sabemos também ser presença de Cristo no meio dessa sociedade, trazendo vida às pessoas e anunciando essa mesma vida também aos irmãos e irmãs. Meus irmãos e irmãs, começamos a Quaresma, começamos a campanha da fraternidade. Participemos com entusiasmo, com alegria, com um coração contrito, com um coração silencioso que escuta o Senhor, que revivendo o nosso batismo, caminhando para a Páscoa da ressurreição, que o apelo à conversão seja constante em nossa vida e em nossos corações. Que o nosso coração seja aberto à graça de Deus para assim viver e renovar a aliança com o Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.